quando a gente vai trabalhar a questão da obesidade, é muito mais comum os pais procurarem ajuda quando a menina tá acima do peso do que É a pergunta que eu ia fazer. Quando procurar ajuda, né? Quando chega no limite da gente falar, não, agora não tem mais como fazer. Na verdade, o ideal, Cláudia, é que toda criança tivesse as suas consultas de rotina com o pediatra em dia. Verdade. E que, naturalmente, o próprio pediatra já fosse observando e criando alertas. Mas voltando àquilo que a gente estava comentando sobre ter um olhar para o indivíduo mais como um todo, né? Hoje em dia, quando a gente cuida da criança, a gente precisa enxergar o contexto em que ela está. Sim. Então, não adianta eu virar para uma família e falar, olha, seu filho está obeso e precisa mudar, se essa família não entende isso, se para essa família está tudo bem. Então, o meu trabalho precisa ser diferente. A doutrinação tem que começar pelos pais. De fazer essa família entender que aquilo é um problema. Que aquilo não tá legal e que não é estética. O Júnior tá aqui se escondendo, será que vocês não estão vendo? E ter muito cuidado ao colocar isso. Eu já tive paciente que me procurou e falou assim, olha, eu vim te procurar porque eu desisti da outra pediatra porque ela falou que minha filha estava gorda. E aí, quando eu fui colocar a criança na curva, ela realmente estava acima do peso. Mas não é o modo correto de se... Entendeu? É a forma como colocar. Então... E aí a criança tinha criado, a própria criança ouviu, porque a médica falou, e a criança já tinha entendimento, e ela falou, eu não quero ir mais naquela doutora. Então, o que eu tive que fazer? Eu peguei, montei a curva, falei pra mãe, olha, você tá vendo essa curva? Olha, o IMC da tua filha tá aqui. Olha aqui nessa tabelinha o que significa. E aí ela viu que realmente estava acima do peso, sem a criança ter percebido. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Tanto para os pais que cobram demais, quanto para aqueles que tá tudo bem, né? Pois é. Porque ainda tem muito isso, né? Criança saudável e criança gordinha. E aí, os pais às vezes chegam ali... Esses dias mesmo, acho que semana passada, chegou uma mãe com a mãe dela e a criança. Fala pra minha mãe que ela tá saudável, porque minha mãe fala que ela tá magra demais, que não sei o que tem. E realmente, quando eu peguei as curvas daquela criança, ela estava saudável. Ela não estava magra demais. Eu precisei mostrar pra aquela avó que acima de 2 anos é natural que a criança seja magra. Sim. Do ponto de vista do olho, né, nosso. Que é natural que aos 4 meses o bebê seja mais gordinho, porque a curva de IMC, ela faz isso aqui. Ela tem um topo ali nos 4 meses, depois ela vai caindo lentamente, aí durante a infância ela é mais baixa e ela volta a subir na pré-adolescência, que quando essa criança fica aquela bochechinha de pré-adolescente, que é natural, rosadinha, linda. Porque precisa dessa gordurinha para produzir hormônio da adolescência. Então, tudo tem um porquê. Tudo tem sua época. Tudo tem sua época. Não adianta querer passar por cima das etapas, viu, Júnior? Sim. Você colocou esse ponto de entrando na adolescência. Qual que é a idade que separa a criança do adolescente? Por idade, 12 anos. Por idade. Então temos um porém aí. Sim, porque do ponto de vista metabólico, as crianças vão amadurecer, né? Vão entrar na puberdade, e aí eu tô falando do ponto de vista médico, né? A puberdade, não apenas adolescência, só antes dos meninos. Então a gente tem aí as meninas menstruando uma média no Brasil entre 11 e 13 anos, e os meninos entrando não, né? Realmente fazendo estirão, a puberdade do menino por volta de 14 anos, é um pouco mais tardia. Então, do ponto de vista metabólico, são mais ou menos essas faixas etárias que a gente tem. E por idade, 12 anos. Toda, né, 11 anos e 11 meses de vida, ainda sou criança. Isso. 12, agora eu sou adolescente. Isso.